Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os nossos ouvintes e também para quem nos assiste. Oi, Vera. Vera, vamos começar a nossa conversa de hoje pela notícia mais fresca do dia aqui. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento, a data do julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que esperar desse julgamento? Já sabemos que deve ser um julgamento longo, né? Pois é, ontem a nossa reportagem já informou que seria no mês de setembro e hoje ficou mais claro ali como vão ser divididas as sessões, né, de julgamento. Então, uma jornada intensa ali de sessões, são 8 sessões em 10 dias de setembro, alguns dias com sessões de manhã e à tarde, então tem sessões de manhã e à tarde nos dias 2, 3 e 9 de setembro, 2 e 9, aliás, e além disso, sessões também no dia 3, dia 10 e dia 12 de setembro. Então, bastante coisa para dar conta de um núcleo que tem 8 réus. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7, entre ex-ministros, generais e o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. Então, todos os olhos do Brasil vão estar voltados para o Supremo nesse momento. Julgamento na turma, lembrando, né? Turma composta de 5 ministros, o relator Alexandre de Moraes, o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, e além deles os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. O que esperar, Débora e Carol, é aquilo que a própria defesa, procuradores com quem a gente conversa, outros ministros da corte vêm dizendo, como a lista de provas é muito robusta, inclui ali documentos com um teor bastante grave, mostrando que houve conversas sobre minutas de golpe, sobre a tal Operação Punhal Verde-Amarelo, que visava, entre outras coisas, até a eliminação do presidente, na época presidente eleito, o presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Diante de tudo isso, da confissão do Mauro Cid, da delação dele em relação aos demais réus, ninguém espera absolvições nesse núcleo. A expectativa é que todos sejam condenados pelos crimes aos quais se respondem, e aí a dúvida se dá quanto às penas que vão ser atribuídas a cada um dos integrantes desse que é o núcleo número 1 da trama golpista. Então, é algo que vai movimentar muito a política brasileira, deve fazer com que a oposição volte a marcar protestos e a tentar emparedar o comando do Congresso para medidas de retaliação ao Supremo Tribunal Federal e de anistia, e a gente vai ter de ver como o Legislativo vai responder a essas pressões e como elas podem impactar também externamente, né? Ô Vera, é aquilo que a gente falava ontem, né? Toda essa ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil não resultou em nenhuma melhora na situação de Jair Bolsonaro, pelo contrário, né? Exatamente, Carol. A gente lembra que foi um crescendo ali de intervenções da família Bolsonaro, de alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o pastor Silas Malafaia. Então foram marcados vários protestos. Num deles, o último realizado em São Paulo, foi postado aquele vídeo quando o Jair Bolsonaro já estava com restrições determinadas pelo Supremo Tribunal Federal em razão da atuação do Eduardo Bolsonaro no exterior, e ainda assim o senador Flávio Bolsonaro foi lá e postou um vídeo que, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, infringiu as medidas cautelares que já tinham sido determinadas contra Jair Bolsonaro. Então toda a situação do Bolsonaro se agravou bastante desde o início dessa ofensiva no exterior do seu filho 03. E ele foi primeiro para uma tornozeleira eletrônica, depois para uma prisão domiciliar, situação na qual ele se encontra até agora, e não houve nenhuma mudança interna na corte significativa no sentido de tirar o respaldo do ministro Alexandre de Moraes,
contemporizar em relação à possibilidade de condenação do Bolsonaro e dos seus aliados. Pelo contrário, a corte se fechou em defesa do ministro, que foi punido pela lei Magnitsky, uma legislação americana criada originalmente para punir torturadores, criminosos internacionais, traficantes, terroristas, e que foi aplicada contra o magistrado de um país democrático de uma maneira absolutamente desvirtuada. Então, toda essa ação prejudicou enormemente o Brasil, causa prejuízos pessoais ao ministro Alexandre de Moraes, que passa a deixar de poder fazer uma série de transações, principalmente de caráter financeiro, mas no que tange ao processo, a situação do Jair Bolsonaro só piorou. Ô Vera, e por falar aí nas ações contra o Brasil, essa semana saiu o plano de enfrentamento ao tarifácio. Ficou na medida do esperado? O que pode vir mais por aí? Olha, no dia eu já tinha colhido uma reação bem positiva por parte de entidades ligadas aos exportadores, e ao longo dos 2 outros dias em que o pacote decantou mais, ou seja, as medidas se tornaram mais conhecidas, esse apoio me parece que continuou, Débora. Então, o pacote parece ter atendido aos clamores dos setores mais prejudicados pela tarifa de 50%. O que deve vir mais por aí são o detalhamento das medidas adicionais que o governo anunciou. Essa história de compras governamentais vai ser mais bem estruturada e a gente vai saber se é realmente uma coisa muito localizada, focada e residual, ou se tem um poder de mexer em preço e de fazer diferença em mercados que foram bem atingidos, como o de frutas frescas, o de mel, por exemplo, que é principalmente no estado do Piauí, e se vai vir alguma coisa no sentido da reciprocidade. O presidente Lula deixou isso no ar quando estava anunciando o plano. Ele está sendo desaconselhado a adotar algum tipo de retaliação contra os Estados Unidos, porque está claro agora que o Donald Trump não tem muitos limites e que pode voltar a sancionar as exportações brasileiras. Então, todo mundo pisando em ovos em relação a essa questão da reciprocidade, mas o Lula não fechou totalmente as portas para isso. Então, é uma coisa que a gente vai precisar monitorar, né, com as fontes nas próximas semanas, para saber se o presidente vai se contentar em ajudar os setores e manter a retórica da soberania, ou se vai sim partir para algum tipo de sanção contra produtos americanos. E caso isso aconteça, uma das áreas mais visadas é a questão dos medicamentos, a retirada de patentes ou o aumento de alíquotas para alguns medicamentos. Mas isso também pode causar danos para pacientes, para pessoas que usam alguns remédios. Então, está sendo visto com muito cuidado dentro do governo, e não tem muitos entusiastas a ideia de retaliar os Estados Unidos. Falando em retaliação, Vera, nessa semana a gente teve novas sanções com a retirada de vistos de ex-funcionários do Ministério da Saúde, até de familiares do ministro Alexandre Padilha. Podemos esperar novas retaliações? Todo mundo está esperando, Carol, principalmente ligado a esse fato de que agora tem um julgamento marcado contra Jair Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro vai subir o tom. Teve um fato hoje que já está sendo usado pela direita bolsonarista e que vai ser muito explorado na semana que vem, que é justamente hoje, sexta-feira, o ministro Dias Toffoli estendeu decisões que ele já vem dando nesse sentido e anulou todas as provas e todos os processos contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, que era um condenado da Lava Jato, foi pego na fase da Operação Pichuleco, que era uma das fases intermediárias da Lava Jato, e que agora, na esteira de uma série de outras decisões tomadas pelo ministro Dias Toffoli e depois referendadas pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, vem anulando quase inteiramente a Operação Lava Jato. Por mais que sejam casos diferentes, processos diferentes, que tenham cada um as suas peculiaridades,
isso tem sido usado pela direita bolsonarista como uma prova de que o Supremo adotaria 2 pesos e 2 medidas. No caso do PT, muita leniência, e no caso de Bolsonaro, uma perseguição. E isso vai ser martelado no fim de semana, no início da semana que vem, e deverá chegar a esses canais na Casa Branca com os quais o Eduardo Bolsonaro tem trânsito e nos quais ele está operando. E pode ser, no que eu colhi junto a algumas fontes ligadas ao bolsonarismo, motivo para novas sanções contra outros ministros do Supremo sob a alegação de que a Corte age com viés político. Então, muita gente esperando que sim, que outros ministros do Supremo e seus familiares, principalmente, sejam alvos nas próximas semanas de novas sanções por parte do governo americano. Inclusive, hoje o senador Flávio Bolsonaro falou da possibilidade dos Estados Unidos não reconhecerem as eleições do ano que vem se Jair Bolsonaro não participar delas. Lembrando que ele está inelegível, né? Isso mostra também, né, Vera, uma segurança por parte da família em relação a essas sanções a partir dessa questão política, né? Veja a gravidade disso, Débora. Não reconhecer eleições é algo que se faz só em casos de praticamente você anunciar um rompimento diplomático com aquele país. O governo Bolsonaro flertou com isso quando demorou bastante para reconhecer a vitória do Joe Biden. Então, você veja que é uma característica de governos com esse viés mais autoritário, usar essa que é uma prerrogativa das nações de reconhecer eleições de outros países de forma ideologizada. Seria bastante grave se isso acontecesse. A gente espera que não cheguemos a esse ponto, mas não dá para descartar nenhuma coisa, dada a maneira bastante inédita com que o Donald Trump está conduzindo a política externa norte-americana. Vera, o grande assunto que mobilizou essa semana os políticos, o Brasil todo, né, as redes sociais, foi a reação àquela onda sobre a adultização de crianças no ambiente virtual, graças à denúncia do influenciador Felca. Hoje, o Ítalo Santos, um outro influenciador, foi preso. É um dos acusados aí nesse vídeo do Felca, né? É positivo quando a política consegue deixar essas desavenças de lado para discutir temas de interesse geral. Você acha que vai ter avanço, mesmo quando essa onda, esse buzz todo passar? É o que a gente espera, né, Carol? Porque a gente já viu em outras ocasiões um clamor semelhante que depois resulta em nada. Os projetos ficam lá, dormitando, eles até ganham alguma atração no começo, você faz audiências públicas para surfar justamente na onda dos assuntos, mas depois eles não chegam a ser votados em plenário nas 2 casas, depois sancionados e depois colocados em prática. Então, o que se espera é que na esteira dessa mobilização virtuosa promovida pelo influenciador, venham decisões que resultem em ganhos para a gente ter realmente a maior proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital. O projeto que está aí no foco é o projeto 2628, que é de 2022, portanto, veja, o projeto já foi apresentado há 3 anos, até já foi aprovado no Senado, mas vinha andando a passos lentos na Câmara. Ganhou essa relevância porque o presidente da casa, Hugo Mota, já no fim de semana trouxe o assunto para as redes sociais dele. Então, agora, a tendência é que ele ganhe velocidade, seja aprovado na Câmara, e aí a gente vai começar a ter alguma regulação de redes sociais. A diferença é que agora, mesmo quem era contrário a qualquer tipo de regulamentação, quando se discutiu o projeto lá atrás, está a favor com o discurso de que é preciso sim, e é mesmo, proteger aqueles menores de idade, tanto de conteúdos erotizantes, quanto de tentativas de usar sua imagem para monetização indevida. Então, é um projeto abrangente nesse sentido, ele é positivo, mas a gente espera que ele vá adiante e não fique só no oba-oba
para surfar na influência do vídeo, que teve milhões e milhões, dezenas de milhões de visualizações. A última vez que eu olhei, passava de 40 milhões de visualizações na principal plataforma, né, que é o YouTube, mas provavelmente já passou bastante disso, porque gerou realmente muita mobilização e gerou já esse fato concreto, que foi a prisão de um outro influenciador acusado de lucrar com a exploração da imagem de crianças e adolescentes, e do marido dele também, que foi preso. A gente está vendo a justiça, né, mobilizada e sendo cumprida nesse caso, e a gente espera, obviamente, que a questão não esfrie no Congresso, mas acho que vale também cobrar uma movimentação da sociedade para que isso não aconteça, porque é muito grave o que acontece, o que já vem acontecendo há muito tempo. E o Felco, o que ele fez? Ele furou a bolha porque ele explicou, ele desenhou como é que isso acontece. E é muito grave, porque isso atinge os nossos filhos, os nossos irmãos, as crianças próximas a nós, enfim, das crianças do mundo todo, né? Exatamente, Débora. E a gente às vezes acha que a criança está protegida dentro de casa, está ali num ambiente seguro, sem saber exatamente o que ela está consumindo. E aí é o que ele fala no vídeo, não precisa ir na Deep Web, está acessível a crianças e adolescentes na rede aberta, nas principais redes sociais. E a gente muitas vezes não está conseguindo acompanhar isso, então é necessário sim que haja um controle maior, a responsabilização dessas plataformas, e também esse debate, ao furar a bolha, como você falou, traz os pais para uma discussão para a qual muitas vezes eles estão desatentos, né? Sim, até porque, pelas explicações que ele trouxe, né, vídeos do cotidiano que não tem nenhuma conotação sexual acabam sendo utilizados, vídeos e fotos acabam sendo utilizados por redes de pedofilia, fotos que os próprios pais colocam nas redes sociais, né? Além desse componente bastante perturbador, que também é uma camada a mais de gravidade nesse caso, né? Vera Magalhães, muito obrigada, bom fim de semana para você, até segunda. Para vocês também, um ótimo fim de semana. Tomara que esquente alguns graus, porque tá difícil sobreviver nesse frio. E na segunda-feira a gente tá de volta. Eu não tenho nem mais roupa pra isso, Vera. O carioca não tem estrutura. Pra 3 meses de frio, a gente tá usando as mesmas roupas, non-stop. Não é nada, hoje você tá toda na Animal Print aí que a gente tá vendo, tá gata. Mas é uma blusinha quentinha aqui, com essa jaqueta jeans que já anda sozinha, porque, né, ela quase todo dia, tá puxado. Beijo, Vera. Amiga, boa sorte aí. Mas hoje tem bochecha no Rio Gastronomia. Tem funk, vai dançar, vai esquentar, ué. Pensei que era comida, bochecha. Não, bochecha. Do Claudinho Bochecha. Ex-Claudinho Bochecha. Boa. Beijo. Boa sorte aí. Até. Tchau, beijo.